Então vamos lá. Eu sou o professor Robson, sou professor de Química. Hoje vamos resolver a provinha aqui da UERJ de 2025. E provinha bem tranquilo, bem tranquilo. Sem ser de medicina, é bem fácil de fazer, tá? Logo mais vai ter a provinha de medicina aí para vocês. Vamos para a primeira questão. A panela de pressão é utilizada para tornar mais rápido o cozimento de alimentos quando comparado com panelas comuns. Essa vantagem se dá devido a uma panelinha de pressão. Como funciona uma panelinha de pressão? Um desenho aqui, ó. Uma panela, isso, panelinha, ó, tampinha, aqui é a pressão, né, o negocinho de pressão e o fogo grande, tá? O que acontece, pessoal? Para ter o cozimento dos alimentos, você coloca água. Então, você coloca água aqui. E esse fogo ele vai fornecer calor para a água, ela vai se aquecer. E a uma pressão de 1 atm, a água ela tende a sair para o estado gasoso. Só que a pressão dentro da panela de pressão é de 1 atm? Não é de 1 atm, tá? Então, a água ela vai ter um ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius quando está dentro da panela de pressão. Isso faz o cozimento dos alimentos serem mais rápido. É isso que é uma panela de pressão, tá? Então, conservação do calor no vapor de água presa? Não conserva nenhum calor, não. É um sistema fechado. Vamos lembrar que tem sistema que ele é aberto, aí é quando ela tá sem a tampa, fechado quando ela tá com a tampinha, e tem um sistema isolado, aí tem a tampinha e possivelmente não tem que ter calor gerado aqui não, vamos passar um filmezinho por cima. Por quê? Porque um sistema aberto entra matéria e entra energia. Um sistema fechado não entra matéria, mas entra energia. Agora um sistema isolado não entra matéria e não entra nem energia, tá? Então não tem conservação de calor aqui não. Espessura maior das paredes da panela de pressão? Que muda uma espessura, né? Essa espessura da panela é só para ela aguentar essa alta pressão, tá? Mas não tem nada a ver. Maior absorção do calor fornecido pela chama do fogão. Legal, né? Vai absorver mais que as outras panelas? Não vai não. Às vezes é do mesmo material, todas as panelas, né? Tem panela de aço, panela de alumínio, de barro, mas a panela de pressão pode ser feita de qualquer um desses, se eu não me engano, tá? Elevação da temperatura do ponto de ebulição da água, isso mesmo, elevação do ponto de ebulição. Injeção através da válvula de vapor de água em alta velocidade. Diz que não, carro não, tem a questão da injeção, certinho? Então, letra D, questãozinha bem tranquila. Vamos para a próxima? Questão 36, uma questãozinha muito boa. É aquelas questões que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Olha aqui, antes de ler a questão, eu tenho dois dados. Eu tenho um dado de etanol e um dado de água. E nenhum dos dois é igual. Então, quer dizer que se eu encontro de um, tanto da água quanto do etanol, eu encontro a resposta? Sim. Então, só com um já dá para fazer, tá? O cálculo estequiométrico é usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e, consequentemente, de produtos que serão obtidos em uma reação química. Baseado nesse princípio, em uma reação de esterificação, esquema a seguir, qual a massa de etanol em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de ácido acético? E qual a massa de água em gramas produzida nessa reação? Tá? A gente não precisa descobrir dos dois, a gente só de um já tá bom. Pessoal, estequiometria, tem que ver a proporção dessa reação. Vamos ver aqui, ó. Em tese, aparentemente é 1:1. Eu tenho 2 mais 2 carbonos, 4 carbonos, tá ok. Hidrogênio, 4 mais 6 eu tenho 10. 8 mais 2 eu tenho 10. Oxigênio, 2 mais 1 é 3, 2 mais 1 é 3. Então essa reação ela é 1:1, tá? Isso já facilita bastante.
Qual que é o dado que ele me fornece aqui? Ele me fornece que eu tenho 25 gramas de ácido acético, tá? E ele quer saber qual a massa de água produzida na reação e de etanol necessária. Então, toda questãozinha de estequiometria, o que eu tenho que encontrar? O número de mols. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Como é que eu calculo essa massa molecular? É fácil, é só ver a forma molecular do composto e multiplicar pelo seu peso. Aqui tem ácido acético. Outra coisa que essa questão aqui já facilita, ele já fornece quem é quem aqui. Óbvio, não tem o nome. Aí você teria que saber de cabeça quem era quem aqui, tá? Então, ácido acético C2H4O2. Outra coisa também, a questão não fornece esse peso molecular. Onde você vai ver? Na tabela periódica. Porém, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente já tem que saber de cabeça. Onde o carbono, ele vai ter um peso de 12. O hidrogênio, ele vai ter esse peso de 1. E o oxigênio, ele vai ter o peso de 16. Multiplica pela quantidade. Então, se eu tenho um 2, 12 vezes 2, aqui eu tenho 24. Hidrogênio, aqui eu tenho 4, então 1 vezes 4 é igual a 4. E oxigênio eu tenho 2, então 16 vezes 2, então você tem 32. Soma tudo, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Então isso aqui dá igual a 60. Então eu tenho 60 gramas por mol. 60 gramas por mol. Então, a nossa continha agora aqui, ela ficou um pouquinho mais complicada, que vai ser 25 dividido por 60, que vai dar 0,42. Óbvio, eu não sei fazer essa conta. Vamos aqui fazer aqui, ó, aqui no cantinho, ó, 25 dividido por 60. 60 é maior que 25, então 0,0. Agora ficou 250 dividido por 6. 0 aqui, 0 aqui, o que você pode fazer? Cortar. Agora 25 dividido por 6 fica bem mais fácil. Onde dá por 4. 4 vezes 6 é 24. 24 menos 1. Agora já tem essa vírgula, não tem? Eu preciso adicionar mais uma? Não. Coloca um 0 aqui, ó. Coloca um 0 aqui. 10 dividido por 6, coloca 1. 1. Que dá 6. Que dá 4. E dá mais um 0 aqui. O mais próximo dá por 6, que vai dar 36. Então dá 0,416. Para arredondar isso daqui, 0,42 mol. Tá bom? Então esse é o número de mol de ácido acético. Óbvio, o que muda isso? A reação ela não é 1 para 1 para 1 para 1. E eu não encontrei que ácido acético é 0,42. Isso quer dizer que 0,42 é o que você tem de etanol. 0,42 é o que vai ter de ácido de etila, acetato de etila. E 0,42 de água também, tá? Então ele quer saber aqui a massa de etanol ou de água. Qual que é mais fácil de calcular? A água, né? A água é menor. Então vamos lá. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. O número de mols é 0,42, que a gente descobriu do ácido acético. A massa molecular é o que a gente tem que calcular da água. Então, hidrogênio tem 2, oxigênio tem 1. O peso do hidrogênio é 1, então 2 vezes 1 dá 2. E o peso do oxigênio é 16, então 1 vezes 16 dá 16. E 16 mais 2 vai dar igual a 18. Então, 0,42 é igual a massa dividido por 18. 18 está dividindo, passa para cá, multiplicando. E vamos encontrar uma massa de 7,5 gramas de água. Ó, você não tem 7,5 gramas aqui. Olha, qual que é o mais próximo? O mais próximo é 7,36. Então, letra E. E para encontrar a massa de etanol, é da mesma forma, só que aí eu vou calcular o quê? A massa molecular de etanol, que vai dar 46. 46 vezes 0,42 vai se encontrar 19,32 gramas. Certinho? Questãozinha de estequiometria é muito fácil. Mas eu prefiro fazer por regra de 3. Faço por regra de 3.
tá? Eu já disse que se você entender como se utiliza a fórmula de número de mols em questões de estequiometria, fica muito mais fácil de fazer essas questões. Certinho? Vamos para a próxima. Vamos para a questão 37. Que questãozinha boa e fácil. Antes de ler a questão, quero falar um pouquinho do conteúdo teórico de ligações químicas. Normalmente a gente vê ligação covalente, ligação iônica, porém tem mais um tipo de ligação, que é a ligação metálica, onde ligação metálica acontece somente entre metais, ligação iônica, metais mais metal, e ligação covalente somente entre metais. Bom, então é bom você ter um conhecimento sobre os elementos da tabela periódica para saber quem é metal, para saber qual o tipo de ligação. Bom, então vamos lá. Os carros da BYD usam baterias criadas pela própria empresa, conhecida como baterias Blade. Elas são de uma liga de fosfato de ferro lítio, LFP, o que faz com que essas baterias sejam mais baratas, por dispensar o uso de materiais raros e consequentemente caros. Além disso, essas baterias são mais seguras e eficientes. Com relação às ligações metálicas, então quer saber somente sobre ligações metálicas, esquece essas outras duas. Ligas metálicas e metais, verifica-se que nas ligas metálicas formam nuvem de elétrons, ou mar de elétrons de valência. Isso mesmo. Letra A. Se a gente vai falar sobre ligação metálica, tem que falar sobre nuvem de elétron. Por quê? Porque a nuvem de elétron vai explicar todas as propriedades dos metais, como seu brilho próprio, autocondutividade térmica, elétrica também. Então, a nuvem de elétron é a principal característica dessas ligas metálicas. Bom, e olha, isso aqui cai bastante no vestibular, parece que não, mas cai, gente, mas cai muito. Vamos ver as outras. Ligas metálicas são misturas de dois ou mais elementos obrigatoriamente metálicos. Olha aqui, ó. Qual que é o problema? É que as ligas metálicas, tá, não obrigatoriamente tem que ser entre metais. Por exemplo, o aço é entre ferro e carbono. Isso que vai ser o aço, tá bom? Então as ligas metálicas não são somente metais. Vamos ver a próxima. O bronze é uma liga metálica constituída por moléculas de cobalto e estanho. Olha, o bronze não é cobalto, é cobre, tá? É cobre e estanho, tá bom? A D. Uma característica dos metais é a baixa condutividade elétrica? Não. Uma característica dos metais é a alta condutividade elétrica e térmica que eles têm. A E. A regra do octeto pode ser aplicada às ligas metálicas. Então, normalmente, quando se fala de regra do octeto, fala mais para elementos que são ametais, elementos que estão na família 1A, 2A. Quando vai falar sobre os metais de transição, eles têm vários NOx. Então, a regra do octeto ela não é tão aplicada, não. Tá bom? É utilizado outras teorias para explicar as suas estabilidades. Tá bom? Então, letra A. Questãozinha muito fácil e de se olhar porque cai em outros vestibulares também. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 38. As cadeias carbônicas são estruturas formadas por átomos de carbono ligados entre si e recebem uma classificação totalmente independente daquela atribuída ao composto orgânico. São classificadas como cadeias acíclicas, alifáticas, isso quer dizer que não é um composto fechado, né? Não é um ciclo, esse A quer dizer não. Cadeias cíclicas aromáticas, então elas são fechadas, formam um círculo, né? E vai ter ressonância. Robson, o que é esse negócio de ressonância? Tá vendo essa dupla ligação? Ela vai estar alternando dentro do anel. E cadeias cíclicas alicíclicas, quer dizer que ela é fechada, que ela é cíclica, porém não vai ter a ressonância. Logo, ela não é aromática, tá? Verifique-se que as estruturas que representam uma cadeia cíclica aromática, então ele quer uma cadeia cíclica aromática e uma cadeia cíclica alicíclica, então ele não quer uma cadeia aromática, vai estar fechado, mas não é aromática. São respectivamente, então vamos lá,
Ó, a alternativa A. Aqui eu tenho um composto cíclico aromático, eu tenho 2 benzenos. Então aqui, ok. Já o segundo, eu não tenho um composto cíclico, então não pode ser. A B também eu não tenho um composto cíclico. Aqui eu tenho sim um composto cíclico. E ele faz ressonância sim, dá para ele fazer ressonância tranquilamente. Porém, a primeira ela está errada. Vamos ver a C. Aqui eu tenho sim um composto cíclico, um benzeno. E o próximo, ele quer um composto que é cíclico alicíclico. Então, esse composto aqui, ele é cíclico? Sim. Vamos ver se ele é alicíclico. Como é que a gente vê isso de forma muito fácil? Sem dificuldade. Quando, ó, tá vendo essa dupla ligação? Ela vem pra cá, logo ela muda essa que vem pra cá e essa aqui vem pra cá. Então, de acordo, deu essas mudanças. Vamos ver isso aqui, ó. Se essa dupla vir pra cá, não tem como. Robson, por que não tem como? Porque aqui é um enxofre. O enxofre, ele faz 2 ligações. Ah, mas eu já vi o enxofre, ele expandir no octeto. Sim, isso pode acontecer. Só que aqui, esse enxofre em questão, ele só faz 2 ligações. Então, não tem como essa dupla ligação pular para cá. Se ele pular, o enxofre vai ter que ficar com carga. Isso não é interessante, tá? Então, letra C, muito simples. A D, aqui eu tenho um composto que não é cíclico, então não pode ser. E a E, aqui eu tenho um composto que ele é cíclico, só que ele é alicíclico, ou que ele é alicíclica. Isso quer dizer que não tem ressonância aqui. Mesmo se essa dupla ela pular para o outro carbono, continua sendo o mesmo composto. E isso vale também para essa daqui, tá bom? Então só pode ser a letra C. Questãozinha muito boa essa 38. Vamos para a próxima? Questãozinha 39, uma questãozinha de propriedades periódicas. Porém, essa questão ela é bem diferente. Por quê? Porque normalmente a gente vê o quê? Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade. Só que aqui é uma questão que a gente precisa saber sobre densidade. Tá vendo aqui, ó? Densidade. Qual que é a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se eu tenho um volume muito alto, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a densidade é baixa. Se eu tenho uma massa baixa, isso também quer dizer que a densidade ela é baixa. Como é que eu encontro densidade na tabela periódica? Deixa eu vir aqui pro lado. Ó, com o tempo, o que acontece? Com os períodos, avançados períodos, né? E indo para a direção para baixo, o peso molecular, ele aumenta. O peso molecular aumenta. A fórmula da densidade é massa dividido pelo volume. Então, ok. Só que também o volume, que aqui no caso vai ser o raio atômico, ele também vai afetar essa densidade. E é por isso que sempre vai ser os compostos que estão no meio. Robson, por que não pode ser o composto que ele está bem aqui no canto? Justamente porque esse volume aqui, ele é baixo, comparado com o volume desse composto aqui que está no final. Quando ele vai estar mais no meio, isso quer dizer que eu tenho um volume médio. Então, tem como eu teorizar a densidade na tabela periódica só pensando na massa, tá bom? Mas é uma propriedade que normalmente não é vista. Eu entendo tranquilamente, tá bom? Mas vamos fazer aqui. A organização dos elementos químicos foi estabelecida ao longo do tempo, seguindo critérios que possibilitaram chegar a um modelo hoje conhecido como tabela periódica ou classificação periódica dos elementos, que permite não só verificar as características dos elementos e suas repetições, mas também fazer previsões. Em relação às propriedades periódicas, verifique-se que... Então vamos lá? Ó, o lítio possui o raio atômico maior que o césio. Ó, se você não sabe onde o lítio e o césio fica, aí fica um pouquinho difícil, mas na prova tem a tabela periódica. E o lítio e o césio, eles estão na mesma família, na família dos metais alcalinos. Só que o lítio, ele vem primeiro. Se o lítio vem primeiro, isso quer dizer o quê? Que seu raio atômico, ele é bem pequeno comparado com o césio que está lá embaixo. Então não pode ser a alternativa A. Olha B. O potássio é mais eletronegativo que o bromo?
Olha, o potássio também é um elemento que está na família 1A. Já o bromo, ele é um halogênio, ele já está bem no finalzinho da tabela periódica. Isso quer dizer que a eletronegatividade do bromo ela é maior que a do potássio, então não pode ser AB. AC, o elemento tungstênio é o metal com menor ponto de fusão? Olha, ponto de fusão é outra propriedade que também dá para ver na tabela periódica, tá? E o tungstênio, se eu não me engano, ele é o maior, não é o menor, tá? Então não pode ser a letra C. AD, quanto maior for o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica? Não, tá? A afinidade eletrônica, ela está proporcional com o raio atômico. Então, quanto maior for o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Não pode ser AD. E aí, os elementos localizados na parte inferior central da tabela periódica são os mais densos? Sim, porque a massa, ela aumenta. Tá bom? Simplesmente isso. Certinho? Então é isso. Letra E. Letra E. Provinha muito boa da UEG e até mais.